Galera, depois daquela morte do Rimuru, né, a suposta morte dele ter sido mandado para uma outra dimensão pelo Feldo, e cara, agora a rapaziada aproveitou para acabar com tudo, meu amigo. Todo mundo entrou em desespero no início quando descobriu essa parada, a gente já fez vídeos de teoria pra caramba sobre tudo que aconteceu aqui, só que agora a gente teve uma parada incrível. Todos os subordinados do Rimuru se uniram pra lutar, ainda acreditando na volta do Rimuru, e tivemos a liberação do poder da Xion, aquele poder que a gente comentou no outro vídeo aqui, que foi suprimido pela Ciel, que ela podia matar o Rimuru usando esse poder. Pois é, agora ele foi simplesmente destrancado. Então é o que eu digo, finalmente saiu pra gente o volume novo. Ó, que delícia, o volume 21 que a gente tava tanto esperando. Mas a gente sabe que é aquela parada demorada pra caramba pra ser traduzido pra português, né? Então eu já vou avisando que isso que eu vou trazer nesse vídeo aqui foi uma tradução feita por fã que eu li. Óbvio que se for realmente isso, a gente já tem como ter uma noção de tudo que vai rolar ali. Então bora conferir comigo, Rimuru volta ou não volta nessa parada? Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, família, já tava com saudade de trazer Tensei Star Slime pra vocês. Até porque, pô, esse volume 21 já tava sendo prometido há muito tempo, né? Finalmente a gente vai conseguir ver o que o Rimuru vai pensar pra poder sair de lá, pelo menos eu acho. Bom, no início da história ali a gente entra de cara com as criaturas que foram consumidas pelo desespero, né? Várias pessoas. A necessidade de energia pra sobreviver era muito clara pra eles. A maneira mais rápida de obter essa energia consistia em se encher de raiva. Tanto o Diablo quanto a Testarossa compartilharam essa percepção. Todo mundo, os amigos do Rimuru ali, a galera precisava de um levante muito grande, porque todo mundo ficou chocado de cara. Bateu a mensagem ali, tipo, o Rimuru morreu, foi mandado para outra dimensão, e agora? O que acontece com a gente? A Testarossa, inclusive através das habilidades dela, conseguia ler os pensamentos do Diablo até o fim, tá ligado? E ela podia ter aquele vislumbre das intenções dele. Porém, tinha algo que incomodava ela no meio disso tudo. Ela suspeitava que o Diablo estivesse provocando a raiva de todos pra, depois disso tudo, ser expulso da parada. Ela também estava considerando uma certa possibilidade do Diablo desafiar o Feldo cara a cara. Imagina essa luta como é que ia ser, tá ligado? Só que olha só, era só uma suspeita, mas essa suspeita aí não deixava a Testarossa desesperada não, até porque o Diablo também conseguia sentir a forma que ela estava desaprovando isso aí. Ele começou a pensar então sobre a situação e tal, desgostando da mulher que estava do lado dele, discordando do que ele tinha em mente, mas os dois se conheciam profundamente, cara, de um modo que não dava pra ocultar os sentimentos um do outro. Aparentemente, calma à primeira vista ali então, o Diablo, ele meio que escondia um desespero interior, e ele se perguntava por que não foi levado junto com o Rimuru, por que o Rimuru foi sozinho. E ele também explicou que ele estava tentando, cara, de todas as maneiras possíveis conter a dor de ver o mestre dele ter ido, só que a Testarossa via através dessa fachada, e sem hesitação nenhuma ela começou a repreender ele, começou a falar, tipo, para, mano, para com isso. O Diablo tava tentando refutar as alegações de que ele tinha se mostrado fraco na presença do Rimuru, se sentindo envergonhado com essa situação. A tensão no ar na sala de controle começava a ser palpável, cara, e o silêncio continuava dominando o ambiente. Todos se encontravam mergulhados naquela tristeza, naquele desespero, naquilo que todo mundo ficava. Até mesmo o Geld, o Gabiru, que tinham sofrido ferimentos muito grandes na batalha anterior, pareciam todos perplexos e relutantes em falar qualquer coisa. A Kumara tremia, tinha o rosto pálido dela, tá ligado? E o Benimaru, mano, não tinha explicação, ele ficava segurando o punho dele com firmeza, tá ligado? Apertando, e a raiva crescente nele só ia literalmente crescendo. A Ramires também estava à beira das lágrimas, estava deitada lá, não tinha como, cara. Na ausência do Rimuru, aquilo tudo, mano, todo mundo tinha uma sensação de desamparo, tá ligado? Ninguém sabia o que fazer. Só que ainda assim, cara, a incerteza pairando sobre tudo o que tinha acontecido não era uma prioridade pra eles. Cara, o que eles tinham que fazer era entender qual é o caminho que eles tinham que seguir. E o Zeshon, de uma maneira mais firme, mais determinada, estava destacando a necessidade de se manter firme, manter a calma, a confiança. Apesar do desaparecimento do Rimuru, que eles não sabiam o que tinha acontecido, ele começou a enfatizar que eles ainda estavam sob a bênção do mestre Rimuru, não importa o que fosse. E as palavras dele, cara, pô, na mente da galera ali, começou a acender a chama da esperança. Mesmo diante de toda essa interrupção da conexão, a bênção do Rimuru no geral, do corredor de almas e tal,
ele ainda precisava mostrar sua força e sua determinação para continuar o projeto. O Rimuru não era a única esperança deles, e eles mesmos eram capazes de enfrentar um desafio tão grande quanto eles estavam lá, até porque o Rimuru criou eles para isso. E o Zejon começou a enfatizar que não eram tão fracos a ponto de dependerem inteiramente do Rimuru, reforçando que ele tinha uma confiança muito grande na sua capacidade de se manter firme. A esperança se espalhava como um combustível que incendiava tudo, tá ligado? E o ânimo da galera começou a melhorar muito. Daí, a gente viu um outro momento que também não tinha sido falado ainda, que era o momento da Luminous, que ela viu o Veldora e os dois ali começaram a não se intimidar com o Dagruel, porque eles estavam enfrentando o Dagruel agora. Diferente da Luminous, que ficava impotente quando o tempo parava, o Veldora podia se mover como se fosse natural, mesmo no mundo suspenso, tá ligado? Enquanto você observava lá o Veldora, a Luminous até questionou um pouquinho sobre o desespero que sentia até agora e começou a se sentir tola por conta disso, porque ela nunca tinha sentido tanta tensão assim. E a tensão que se acumulava no corpo dela era meio que estava antecipando a morte dela. E isso causaria a morte dela ao mesmo tempo, né? Porque se você cria uma coisa tão ruim na sua mente, um medo, você acaba tendo receio de fazer qualquer coisa em combate. Só que isso, mano, se dissipou ali numa sensação de alívio que cresceu muito grande dentro dela. Só que, cara, ela ainda estava relutante em admitir esse tipo de coisa. Mas nesse momento aí, a última também, que estava começando a se acostumar com o mundo suspenso, explicou a Luminous a situação atual. Então a Luminous percebeu que para compreender o mundo suspenso que ela estava, eles precisavam interferir com um informante, uma substância especial menor do que um fóton que estava conectado à raiz do mundo. Eu só não vou entrar em fóton aqui porque eu também não sou professor de ciência, né? Mas vocês sabem o que é, né? Aqueles negócios de fótons, nêutrons, elétrons, é uma micromolécula, tá ligado? Se eu não me engano é isso aí. Se me corrijam se eu estiver errado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, eles decidiram nessa hora aguçar os seus sentidos e resistir ao tempo enquanto eles aguardavam o desfecho da batalha entre o Veldora e o Dagruel. O Veldora parecia mais calmo, confiante, mesmo numa situação crítica que ele estava, e isso aliviou bastante a Luminous também. A Luminous e a última agora podiam se mover no mundo suspenso e buscavam interferir aí com esse informante para poder garantir a liberdade deles. E eles perceberam que todos que pudessem se mover livremente no tempo parado seria uma grande vantagem. Então assim, eles tinham que tirar proveito o máximo possível disso. Enquanto isso, o Veldora e o Dagruel continuavam lá a conversa deles, a luta deles, e o Veldora estava explicando o seu plano para impressionar a Luminous. O Dagruel não estava totalmente convencido, mas era um sujeito meio humorado, né? Gostava de zoar com as coisas. Eles concordavam que se houvesse apenas um oponente, não fazia sentido parar o tempo. Só que a situação estava longe de ser tão simples assim. No momento em que o estado de parada do tempo foi liberado lá, o Dagruel enfrentou não só o Veldora, mas também a Luminous, os dois juntos. A perspectiva da Luminous reavivar a Xion nessa parada aí faria com que a situação se tornasse mais problemática ainda, tornando o mundo suspenso até vantajoso para ser mantido. No entanto, o Dagruel, ele começou a perceber que tanto a última quanto a Luminous estavam cientes da existência da criança da informação aí, né? E se as coisas continuassem assim, a atual vantagem dele podia ser perdida. E ele não queria dar ao inimigo mais experiência para poder, né? Pô, os caras, quanto mais experiência eles adquirirem, mais fácil eles vão ganhar do Dagruel. Portanto, cara, ele considerou uma outra coisa: encerrar o mundo suspenso o mais rápido possível. Mas por quê? Bom, calma lá, a gente vai entender. Enquanto o Dagruel considerava esse tipo de coisa, o Veldora continuou a pressionar ele por uma oportunidade. E ele estava muito chateado por não ter recebido um pedido de favor, expressando a lógica egoísta da sua forma descuidada. A Luminous, mesmo no mundo suspenso, percebeu as verdadeiras intenções do Veldora e ficou furiosa. Então ela prometeu a si mesma que faria o Veldora pagar mais tarde pelo que ele estava fazendo. Então, enquanto a Luminous e a última estavam lá prontos para entrar em ação, o Dagruel começou a sentir que era hora de liberar o mundo suspenso para poder evitar a vantagem. E enquanto a situação se desenrolava, a batalha entre o Dagruel, Veldora, Luminous e Xion continuava no mundo suspenso. Cada personagem estava pronto para lutar e a batalha estava prestes a recomeçar com um tempo mais fluido de novo, né? Voltando sem o mundo suspenso. O Veldora então colocou a mão no ombro da Xion e explicou toda a situação para ela. Ele destacou que a brilhante batalha que a Xion travou contra o Dagruel aconteceu no mundo suspenso, onde as leis da física não se aplicavam. Agora que o tempo estava fluindo de novo, porque ele, né, liberou o mundo suspenso, as limitações do Dagruel foram todas eliminadas e os seus poderes sobrenaturais estavam em pleno vigor agora. E isso implícito um pouco que a Xion não era páreo para o Dagruel sobre essas circunstâncias. Só que a Xion agradeceu pela preocupação, mas não se importava com esse aviso, já que os seus instintos já alertavam ela sobre o perigo representado pelo Dagruel. Com a determinação, então, a Xion lançou um ataque contra ele, acelerando em direção a ele com toda a força possível, né, de uma forma formidável. A colisão entre os dois nessa hora desencadeou uma turbulência no campo de batalha absurdo, sem emitir basicamente nenhum som.
tá ligado? E era uma explosão sem som, cara, isso aí já é um nível de poder surreal, tá ligado? Enquanto o Luminous apoiava a Xion, né, ela tava um pouco nervosa com a situação, o Veldora, que tinha sido ignorado pela Xion, tava momentaneamente em silêncio. O que queria fazer também? Não tinha como, ia ficar com o cara de tacho lá no canto, né? Cara de bumbum. E ele também se sentia muito desanimado ali, né? Ficou lamentando que o conselho dele não tivesse sido ignorado e tal. Só que, cara, quando ele percebeu que não tinha muito mais o que fazer, a não ser ficar em silêncio, de acordo com o Veldora, a Xion tava em uma certa desvantagem. Só que a resistência extraordinária dela e o apoio da Luminous tinha nivelado essa batalha, meu bom. Agora que era brincadeira, a Xion tava sendo elogiada pelo excelente desempenho dela e por toda a capacidade de superar as diferenças entre habilidades físicas quando usava os seus poderes contra o Dagruel. O suporte da Luminous e a habilidade da Xion de se recuperar, né, aquela que ela recupera todos os ferimentos graves, pô, isso fazia uma baita diferença na batalha. Até mesmo os ferimentos fatais podiam ser tratados por eles. Então, meu irmão, ela não podia simplesmente ser morta. Era como se ela tivesse praticamente imortal. Esses fatores resultavam numa batalha muito equilibrada. Apesar de algumas diferenças, o Dagruel também reconheceu isso daí. Ele também entendeu como é que tudo funcionava. E apesar do poder destrutivo dele, ele não podia causar danos decisivos na Xion. O fim da batalha estava longe de ser alcançado, meu amigo. Então o Dagruel expressou todo o seu respeito pela Xion e a seriedade com que ele estava fazendo ela lutar. No entanto, cara, numa certa reviravolta, aconteceu algo que o Dagruel direcionou a sua atenção justamente para uma outra coisa. Ele começou a liberar um poder sobrenatural que era o Maremoto. Isso aí era uma onda violenta que afetou todas as direções. O tsunami de violência, digamos assim, atacou a Xion de uma maneira esmagadora, fazendo com que o corpo dela fosse simplesmente sacudido, e era uma parada que não tinha como escapar. No mundo real era impossível, até porque, né, o mundo real era afetado por diversas leis da física, diferente do mundo suspenso, né, que o Dagruel tinha desencadeado uma tempestade de violência muito imprevisível. O poder avassalador dele simplesmente começou a se destacar e a Xion estava ciente de que a única vantagem que ela teria era no mundo suspenso, onde ela podia lutar contra o oponente de igual para igual. Só que a dor intensa queimava todo o corpo dela por causa desse poder dele. Quase fez ela desistir, chegou lá num ponto de, cara, não dá mais. A terra começou a tremer muito e aí foi quando a Xion foi lançada no ar de repente. E aí meio que ela ficou incapaz de se levantar depois disso. O mundo ao redor dela parecia estar literalmente um tumulto, uma cena de completa desesperança, tá ligado? Nem a Luminous nem o Veldora podiam dar ajuda pra Xion nesse momento, até porque ela também não estava pedindo por essa ajuda. Só que a sensação de desespero consumiu ela de uma forma absurda, como se a consciência dela tivesse prestes a se apagar. E querendo ou não, galera, a gente não quer ver a Xion morrer de novo igual a gente viu ela morrer lá no anime, né, mano? A não ser que seja pro Rimuru voltar, mas aí, porra, 2 raios não caem no mesmo lugar ali, do mesmo jeito, entendeu? Só que por um momento mais crítico possível, algo começou a se romper profundamente na mente da Xion. Algo que tava enraizado na alma dela, tá ligado? A Xion sentiu uma dor que percorreu todo o corpo, só que ela não tinha tempo para se concentrar nesse tipo de dor. Então ela percebeu que o Rimuru tinha desaparecido desse mundo. E isso trouxe à tona um novo nível de desespero. Ai, rapaz, acho que esse novo nível de desespero foi o que fez ela desencadear tudo, porque assim, a partir desse desespero, ela criou a compreensão da ingenuidade dela anterior, do que ela sempre foi, tá ligado? Então um vazio preencheu a mente da Xion, só que a raiva começou a irromper de uma forma absurda. Os instintos de sobrevivência dela entraram em ação, era como se fosse, sei lá, um tigre atrás de comida, sacou? A raiva que estava plantada dentro dela, do desespero, ativou o corpo da Xion e revelou agora sua verdadeira natureza. Uma voz respondia a essa transformação dela, a voz do mundo ali, anunciando a liberação do selo da Xion e o início da evolução das suas habilidades restritas. As habilidades únicas dela, a Sabakumono e o Cozinheiro também, junto com todas as habilidades finais dela, do Susanoo, o Rei da Tirania, tudo estavam completas agora. Eu tô até arrepiado falando pra vocês, cara. Eu tô falando sério, o negócio ficou sinistro. Esse foi o momento em que a Xion despertou pro seu poder supremo, irmão. Algo que o Rimuru nunca poderia ter alcançado. Já parou pra ver isso, mano? E durante a luta contra o Dagruel, a Xion transformou a sua essência muito rápido, compreendendo plenamente tudo o que estava acontecendo, compreendendo plenamente o seu poder, tanto físico quanto o poder espiritual dela, e o desaparecimento totalmente do Rimuru é aquele gatilho para a evolução. Daí foi quando a Xion agora tinha o potencial para matar o Rimuru, algo que a própria desconfiança dela, representada pela Ciel, tinha restringido, tá ligado? A gente sabe, falamos disso, a Ciel acabou, ela falou não, Rimuru, não vou evoluir ela não por conta disso. Só que pensa só, a Ciel teve aquele impulso para evoluir todos os outros personagens subordinados do Rimuru, só que a Xion evoluiu sozinha, sem ter empurrão da Ciel,
sem nada, ela evoluiu por pura força do ódio. Nessa hora, o desaparecimento do Rimuru e a Ciel libertaram de qualquer limitação possível pra Xion e permitiu que a autoridade dela se manifestasse plenamente. Daí, mano, a Xion viu a luz de novo. E a alegria e o desejo por poder que ela queria encheram o coração dela. Agora, meu irmão, ela possuía o poder da destruição e da tirania. Independente do bem ou do mal, ela podia ser a força mais poderosa do mundo capaz de matar o Rimuru. No entanto, a Xion nunca percebeu o motivo pelo qual a Ciel tinha selado ela antes, até porque a Ciel não falou com ela. E agora, quando ela impulsionou ali pela sede infinita da vitória, ela olhou pro Dragoel e declarou firmemente a seguinte frase: dessa vez é a minha vez de esmagar você. E aí a batalha entre os dois indivíduos de ferocidade penetrante finalmente chegou ao fim depois disso. Mas isso aqui foi a única coisa que a gente teve de vislumbre agora do início dessa história, não teve mais nada depois disso, mas já dá pra saber, já dá pra ver o que dá pra gente esperar. Rapaz, se for essa história aí do jeito que eu tô falando aqui, do jeito que a gente viu, que eu vi, tô trazendo pra vocês, irmão, é de arrepiar, meu irmão, arrepia tudo, até os cabelos da nuca ali tá arrepiado, mano, não tem como, o negócio tá sinistro, tá pegando fogo demais, ainda mais agora, que eu quero ver a Xion com o verdadeiro poder dela revelado. Que isso a gente não viu por conta do Rimuru não querer liberar, e da Ciel não querer liberar, né? Porque podia atacar o Rimuru e tal, pra não se transformar numa potencial inimiga e querer dominar tudo, que eu acredito que não fosse acontecer, mas de qualquer forma, ela liberando agora com esse poder escondido das 7 chaves, meu irmão, esse volume aí, pelo visto, vai estar insano demais. Apesar de tudo, como a gente falou, isso aqui foi uma tradução feita pro fã, não foi uma parada oficial, mas já dá pra gente ver muita coisa. Afinal de contas, Tensei nunca pode faltar pra gente. E com certeza eu vou trazer muito mais coisa pra vocês aqui. Quando lançar realmente a tradução oficial, ou mais, né, dessa continuação da tradução pro fã, eu vou trazer aqui, porque a gente tá aqui pra acompanhar junto, cara, pra poder ver como é que esse negócio vai terminar. Então por isso que eu falo pra você, garante a tua inscrição, garante o sininho ativado e vem com a gente, que vai ter vídeo novo aqui, sempre sobre Tensei, principalmente agora, mano. Vai ser direto, porque vai lançar o volume todo, a gente vai fazer resumão do volume todo, vamos falar de tudo que vai rolar, a volta do Rimuru. Ele ainda não voltou, mas também não foi muito citado nesse início, mas ainda assim a gente tem plena esperança. Nós, espectadores, sabemos que ele pode voltar. Eu quero ver o que a galera vai pensar e como que ele vai fazer pra voltar no final das contas, tá? Então vem com a gente, cara, e eu vou te esperar no próximo vídeo sem falta. Tamo junto sempre, galera. Valeu!